O programa Diário de Oração, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, levando você a Palavra de Deus, nesses dias falando de São Paulo, as suas cartas, melhor dizendo, as cartas que São Paulo escreveu às suas comunidades e que até hoje elas acabam sendo uma referência para todos nós, principalmente quando queremos falar da espiritualidade, aquela espiritualidade que fazia com que as suas comunidades, ou aquelas comunidades e até hoje as nossas, vivam plenamente a Palavra de Deus. E hoje a gente não poderia deixar de falar sobre uma das frases de São Paulo, que inclusive existe um canto sobre ela, uma música que é muito cantada nas nossas igrejas, sobre aquilo que nos distancia e nos separa de Deus. Aquele versículo que ele escreve aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele diz, o perigo, a tribulação, e a gente vai colocando tudo aquilo que a gente acha que também acaba nos separando desse amor de Jesus Cristo, desse amor primeiro que Ele teve por cada um de nós. É claro que não é fácil, e nunca vai ser fácil, você tentar traduzir as palavras de Paulo. Há uma certa dificuldade de todos aqueles que estudam e aqueles que tentam entender um pouco mais as cartas de Paulo, porque aquilo que aparentemente é simples, com palavras muito acertadas e diretas, há uma mensagem subliminar aí no meio, alguma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para conseguir compreender. E às vezes não é fácil, porque São Paulo, pela experiência toda que ele viveu com Jesus Cristo, e antes de Jesus Cristo, ele traz uma carga emotiva, emocional, melhor dizendo, muito forte. E isso acaba sendo apresentado ou expresso nas suas cartas e na maneira como ele se relaciona com as suas comunidades. Por isso, quando ele apresenta quem que vai nos separar do amor de Cristo, é para que a gente faça uma leitura interna a partir do relacionamento que nós temos. E essa leitura interna, ela, claro, fala muito mais do que aquilo que a gente lê ali no versículo, inclusive, que você pode verificar aí na sua palavra, na sua Bíblia. O que nos separa é tudo aquilo que, de fato, traz para nós o que nós entendemos assim, o que não é de Deus. O que não é próprio de Deus, aquilo que às vezes nós construímos e que cria essa barreira entre nós e o próprio Deus. É por isso que São Paulo usa algumas coisas, alguns adjetivos, alguns sentimentos que acabam, nós criamos isso e acabam nos afastando de fato desse Deus. Quais são, por exemplo, as angústias que nós temos? O que é que no seu dia a dia te provoca a pensar, talvez, a endossar um pouco mais a sua baixa autoestima, às vezes o seu desânimo, o seu cansaço, aquilo que de fato não te dá uma certeza ou uma coerência da sua oração em relação a Deus. É como se você sentisse assim, olha, hoje eu não estou bem para me colocar diante de Deus. Então, essa situação ou esse sentimento é aquilo que acaba te afastando do próprio Cristo. Então, quando São Paulo apresenta tudo isso, ele não quer apenas colocar nomes, situações, mas ele quer dizer, olha, é importante que a gente se preocupe com isso, porque todas estas coisas, estas que ele disse, e aquelas que normalmente nós trazemos, acabam nos distanciando, porque quanto mais, eu diria, fracos, desanimados, mais qualquer poder do mal pode estar dentro de nós e nos tirando de fato essa proximidade com Jesus Cristo. Então é importante a gente entender que nós, na maioria das vezes, criamos essas situações que nos distancia. É por isso que São Paulo é muito correto quando ele diz isso. O que é que vai nos separar? Então seria importante que na sua comunidade, na sua família, até mesmo no seu trabalho, você pensasse isso. Como padre, dentro das homilias, a preocupação sempre é essa às vezes. O que é que está fazendo com que as pessoas estejam desistindo demais, ou dos seus projetos pessoais, ou da própria religião, o que faz com que as pessoas, nesse sentido, acabam sendo muito infiéis à própria palavra. Será que não nos falta, de fato, buscar a ideia inicial de São Paulo em relação às suas comunidades? O que é que fez, por exemplo, com que as comunidades pudessem se reunir? Elas se reúnem ao redor do quê? Na sua comunidade, na sua paróquia, quando você vai à missa, o que provoca a unidade dessas pessoas? A Eucaristia. E antes de ser Eucaristia, a comunidade como irmãos e irmãs. Então, relembrar aquilo que te fez estar ali pode ser um dos objetivos ou uma das situações que te ajudem a não se afastar do próprio Cristo.
Aí, neste caso, mesmo em meio às dificuldades e os sofrimentos, a gente acaba encontrando um caminho comum. E, por causa disso, voltando àquilo que é inicial nas nossas comunidades e muito mais ainda aquilo que era inicial ou que é inicial na nossa vida de fé. Então, dentro disso, comece a pensar nisso. O que é que tem me afastado de Jesus que eu tenho criado? E o que é que eu posso fazer para retomar esse caminho? Se esse elenco de coisas que São Paulo disse são verdadeiras na sua vida, tente trabalhar isso da melhor maneira que você puder, claro, como ele mesmo apresenta, a partir da oração. E assim, obviamente, a gente não vai ter uma solução para todos os nossos problemas espirituais, mas nós vamos entender um pouco melhor qual é a vontade de Deus, o que é que nos ajuda cada vez mais a estar mais próximos do próprio Cristo. Fique então agora com a bênção, toda especial, minha oração para você e para toda a sua família. Ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a vossa bondade e inesgotáveis os tesouros da vossa graça. Eu confio inteiramente na vossa misericórdia, que está acima de todas as vossas obras. Consagro-me viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e amor que brotaram do vosso sagrado coração na cruz. Desejo imitar a vossa misericórdia, praticando as obras de misericórdia, espirituais e corporais, particularmente pela conversão dos pecadores e dando auxílio, coragem e consolação a todos os que são pobres, infelizes ou doentes. Eu me entrego e me abandono totalmente à vossa misericórdia, para que cuideis de mim como vossa pertença à vossa glória. Receio de todas as minhas fraquezas, mas tudo espero na vossa misericórdia. Fazei que toda a humanidade conheça o abismo insondável da vossa misericórdia e que ponha toda a sua confiança em vós, e por isso vos adore para sempre. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E assim apresento a Deus as suas necessidades, os seus pedidos, todas as suas intenções e todas as suas ações de graças, na infinita misericórdia de nosso Senhor, para que todas as nossas ações sejam sempre para a maior honra e glória de nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.